Boa noite a todos. Ouvem bem lá atrás? Que bom. Nós hoje temos a presença entre nós o Nilson Nazareno. Aliás, Nilson Richete Xavier de Nazareno. Como eu, um pontagrossense, né? De longa data. E conheci o Nilson bastante jovem ainda, quando estudante. O Nilson é engenheiro eletricista, aposentado da Copel. Não faz conserto em casa, tá? De parte elétrica, então, né? E chegou a frequentar o Centro Luz Eterna aqui, tá? Participou da mocidade, encontros que era muito intenso naquela época, né? Mocidades grandes, né? E ele frequenta há muito tempo a Sociedade Espíritos Mensageiros da Paz, um dos mais, se não o mais antigo, Centro Espírita de Curitiba. Lá na Engenheiro Rebouças, quase esquina com a rua 24 de Maio, né? E foi presidente várias vezes do Centro Mensageiro da Paz. Ela não é Centro, Sociedade Espíritos Mensageiro da Paz. Tivemos lá muitos amigos que já desencarnaram, aliás, um grande número, né? E o Nilson fez parte dos aprendizes daquela escola que tem uma história realmente muito rica no movimento espírita aqui de Curitiba e também do Paraná. Ele fez parte da Federação Espírita, né, do Paraná, das URES, né? E chegamos a viajar juntos pela federação, inclusive, né, divulgando um seminário sobre orientação ao expositor espírita. Fizemos uma apostila, na época, que até hoje existe, deve ter no Luz Eterno algum exemplar ainda, né? Ele trouxe uma apostila que a Copel aplicava, né, nos seus seminários, né? Adaptamos a parte espírita e depois divulgamos em todo o Paraná. Fazíamos viagens no final de semana, né? Levando esse conteúdo, né? E usávamos um retroprojetor. Até eu contei até pouco tempo, aí, agora há pouco lá para o pessoal. Fomos agora a Pava apresentar o retroprojetor. Na época era uma sensação, né? Alguém deve conhecer aqui, né? A transparência de plástico, né? Depois você projetava, era uma... Né? E quando começamos a apresentação, queimou a lâmpada lá em Guarapuava, imagina. Fazer o quê, né? Não teve o que fazer. Aí foi só no gogó mesmo, né? Então o Nilson é um companheiro muito querido, né? Amigo pessoal meu, né? E tem uma bagagem muito rica na vivência do movimento espírita e também como espírita que ele é. Então o Nilson, eu passo então a palavra. Seja bem-vindo. Obrigado. Tá ok aí? Eu, nos anos 70, né, participei dessa casa, né? Fui do grupo mediúnico que o Newton participava, né? A Madeli dirigia o grupo, né, nas quintas à noite. Foi em 75 isso, né? Então, faz tempo, participei da federação, fui diretor de mocidades e diretor de planejamento, fui conselheiro, então hoje eu não sou mais nada, né? Hoje eu só sou um aprendiz aí, interessado nas questões da doutrina espírita, como sempre fiz, e continuo, desde 73, coordenando grupos de COEM no Mensageiros da Paz. Eu acho que o Mensageiros da Paz é o único centro que mantém o método de forma autêntica do COEM. Porque COEM, esses dias eu falei para as pessoas, COEM não é conteúdo, COEM é método, porque o conteúdo está no Livro dos Médiuns, né? Está cheio de programa que estuda o Livro dos Médiuns. O COEM, a eficácia do COEM, a grande eficácia é o método. E se você não observa o método, você não pode chamar de COEM, você pode chamar de qualquer outra coisa. Mas se você usar o método, de fato, você tem progresso. E isso nós temos, desde 73 eu toco isso lá, quer dizer, já faz algum tempo. Estou no Mensageiro desde 69, eu sou decano do centro lá, por incrível que pareça, embora pareça 20 anos de idade apenas, né? Mas o tema de hoje é muito interessante porque é uma reflexão. Você é o que pensa. Eu, quando criei o tema, esse tema eu já fiz essa palestra um ano atrás no Mensageiro, eu fiz adaptações e melhorei um pouquinho, né? Eu estava pesquisando, porque me pediram assim, escuta, você vai falar e tal, dá um tema. Até o data dá um tema. Daí eu fui passando um dia, dá um tema. Daí veio na cabeça, você é o que pensa. Tá bom assim? Tá. Agora eu vou ter que procurar o conteúdo, né? Porque o tema foi, né?
E daí eu achei muito interessante, porque daí achei muito material, achei, inclusive, palestras sobre exatamente com esse tema, né? Eu usei para fazer reflexão esse James Allen aqui, né? Ele é um autor inglês, né, nascido em 1864, desencarnado em 12, que escreveu um livro interessante, As Men Think, quer dizer, você é como homem, se pensa, tem várias traduções, você é aquilo que pensa e assim por diante, né? Mas ele é pioneiro do movimento Novo Pensamento, de autoajuda, né? Aquele Dale Carnegie, se basearam nele, vários outros. Então ele tem algumas colocações, um livrinho pequeno, simples, acho na internet, né? E ele dá um conteúdo interessante sobre o assunto, né? Que eu quero fazer uma reflexão com vocês, né? São textos do James lá. Através do controle de nossos pensamentos, que escolhemos e encorajamos, em que a mente é poder criador, tanto de nossa realidade interna como das circunstâncias externas, é este poder que usamos até o momento para criar ignorância e dor, passamos daqui para frente a usar para criar iluminação e felicidade. O ato é o fruto do pensamento e a alegria é o sofrimento. São seus frutos. Então, o ser humano colhe frutos, doces ou amargos, provenientes do que ele mesmo cultivou. Até hoje eu estava relendo o conteúdo do livro e vi uma frase que eu nem estava aqui, eu achei interessante. Você não conquista o que deseja, você conquista o que você é. Né? Porque a gente fala no mundo de vibração. Quer dizer, eu quero ir para o céu, mas se você tem uma vida absolutamente contrária, né? Você não vai parar no céu, você vai parar no inferno, usando essa força de expressão, né? Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida por seus pensamentos. Provérbios de Salomão lá, né? Cuidado com o que pensa. Você é o que pensa. Aí está o grande pensador Einstein, né? Então o cidadão lá que acha que ele é um leão, mas ele é um gatinho. Então você pode se criar, se transformar em um leão, né? Se você trabalhar a tua mente. Isso. Por isso que ela é encantadora, ao mesmo tempo de risco, depende do que você coloca na mente. Mais um. O homem, como é amo e senhor de seus pensamentos, é o edificador de si próprio. É o modelador e autor de tudo que cerca. Se você coloca na mente um pensamento recorrente, de tristeza, de dor ou de felicidade e alegria, você vai criando, você vai caminhar nesse caminho. Você vai gerar tristeza e dor, sofrimento, ou vai gerar alegria, felicidade e outras coisas. Depende do que você está pensando. Imaginemos que o pensamento pode ser mantido em segredo, mas não pode. Ele se cristaliza rapidamente e hábitos se concretizam em circunstâncias. Então, você pensa que ninguém sabe, mas você está gerando, você está vivendo num ambiente espiritual, cercado de espíritos, né? Que captam. Então, e às vezes potencializam o que você está gerando. Se a nossa mente, então, tem um comentário ali que eu fiz, fica focalizado num pensamento constante e recorrente, toda a nossa energia se concentra na ideação da vida segundo esse pensamento. E achamos por adquirir hábitos que colimam com esse ideal. Isto é, as nossas atitudes passam a ser coerentes com esse ideal. Os hábitos geram circunstâncias que podem ser boas ou más para a nossa jornada, de acordo com a natureza recorrente do pensamento. Ainda mais, imaginemos que o pensamento pode ser mantido em segredo, mas não pode. Ele se cristaliza rapidamente em hábitos e os hábitos concretizam circunstâncias. Né? Nós vamos ver mais para frente o desenrolar dessas colocações. Então você tem uma monoideia, né? Gera um pensamento, cristaliza em hábitos, bons ou maus. Aqui está sem valor, né? Sem qualificação. E se concretiza em consequências. Felizes ou infelizes. Depois temos exemplos para ficar bem claro isso. Então você tem a monoideia, que gera um hábito, que é a causa, e depois se concretiza em consequências. Então é muito, por isso que a gente tem que vigiar, por isso que Jesus já nos disse, vigia e ora. Ele não disse ora e vigia e ora, porque orar sobre o leite derramado de nada adianta.
Então, vigia para que o leite não derrame. Ore para que você possa manter a força de vigilância, né? Então, está aí, ó. Por exemplo, esse aqui é o esquema dele, né, que eu transformei numa tabela. Pensamentos animalescos, hábitos embriaguezes, sexualidade, consequência, miséria e doenças. Pensamentos impuros de qualquer tipo, hábitos enervantes, tumultuantes, consequências confusas e diversas. Pensamentos de medo, dúvida, indecisão, hábitos covardes, fracos e irresolutos. Veja se você está com medo, está indeciso, que tipo de hábito você adquire? Você não tem uma firmeza, um propósito, né? E daí gera fracasso, indigência, servil, etc. Pensamentos de ódio, condenação, acusação e violência, injúria e perseguição como consequência. Pensamentos egoístas, o hábito é o egocentrismo, tudo para mim, né? Mais ou menos infelicitantes. Se os pensamentos são bons, gentileza e bondade são os hábitos, consequências risonhas e luminosas. Se os pensamentos são puros, temperança, autocontrole, repouso e paz. E assim vai. Então, vejam, o que você gera, né, cria um hábito, se você fica numa monoideia, e vai dar uma consequência. Na literatura espírita, nós encontramos, na obra de Chico Xavier, né, psicografando André Luiz, a aparência do espírito em forma de ovoide. Né? O que é ovoide? Né? É um sujeito que, por uma monoideia, pode ser de culpa profunda, etc., perde a sua forma pelo espírito humana, né, e vira uma espécie de um ovo. Ali tem um espírito. Ali tem uma entidade que não tem forma. Então, o pensamento dele fez ele alterar a sua forma. Internalizou de tão forma essa culpa que se virou um ser praticamente vegetativo que fica remoendo o seu passado dentro daquela condição. Não tem mais conexão com nada e está ali perdendo tempo. Por isso que é difícil tratar esses casos para poder dessensibilizar, para aos poucos libertar esse espírito dessa sua condição. É um trabalho difícil, né? A plasticidade do perispírito permite que, pelo pensamento e vontade, o espírito molde sua aparência e apresente com a forma que lhe é conveniente. Quando o senhor da sua vontade, até bem disforme, quando em estado de autoculpa ou dívida com os senhores das trevas. Sua aparência pode ser animalesca, que é o caso da chamada forma de lobo, licantropia e outras, induzida num processo hipnótico. Quer dizer, o espírito, pela aquela mundo de ideia, o cara diz que ele é aquilo, ele vira aquilo e fica com aquilo no pensamento. Veja a força do pensamento, porque por que você submete à autoridade de outrem? Porque você tem receio, tem medo, tem culpa e aceita a imposição do outro. Se você não está tranquilo consigo mesmo, está em paz, está vivendo uma paz, não há força exterior, né, que possa mudar a sua forma, o seu comportamento, porque você é dono de si mesmo. Mas quando você não é, você acaba se submetido. E acontece. É bom ler o livro Libertação, né? Que a gente vê lá o Gregório, né? Que é o grande chefe das trevas, as coisas que eles fazem lá no Tribunal de Justiça. Né? A técnica do pensamento recorrente que faz com que simples gatinhos se considerem é usada por manipuladores de massas. Vamos lembrar aqui uma coisa muito triste que nós tivemos no século XX. Hitler fez uma doutrinação nazista aos jovens alemães. Induziu um contingente enorme a acreditar na existência de uma raça ariana pura de nórdicos e outros povos. Considerava os judeus e outros como raças impuras, parasitas, etc. Daí a buscar a limpeza étnica com o genocídio em massa. Cerca de 6 milhões de seres humanos perderam vidas pelo nazismo científico, racista e antissemítico. Uma ideologia com propaganda muito bem elaborada. A doutrinação com muita habilidade, eloquência e duradoura levou muitos a se envolverem, acreditando em Hitler e compactuando com o triste genocídio dos judeus. Né? E nós temos essa... Veja como é que o cara manipula. E não é só os jovens. Teve até um filme, um jornalista disse, eu achei muito interessante esse filme, esqueci o nome, né? Porque tinha uma sociedade, já que passado alguns anos, acreditava que não houve o Holocausto, não houve nada disso, que foi plantado. Quando tem gente dizendo que o homem não esteve na Lua,
Recentemente, um cara disse que esses astronautas aí não fizeram a volta, não estiveram no espaço. Né? Então, veja como a mente trai, né? Como o sujeito não pensar como a Terra é plana, por exemplo. Né? Tem gente que acredita nisso. Como é que pode? Né? Então, o cara, usando a manipulação de massa, o pensamento, faz com que você use a tua mente com essa ideia, com essa monoideia, e acredite nisso. Na mesma época, o Império Japonês, durante a Segunda Guerra, né, treinou pilotos mentalmente para o suicídio, como kamikazes, né, jogando seus aviões com explosivos sobre navios, né, americanos e outros, né, que estavam lá. Então, vejam como é que você consegue pôr isso na cabeça de um jovem, cheio de vida, um soldado, um piloto lá, jovem ainda, tirar sua vida. O que induz o indivíduo? A força do pensamento. A lavagem é tão grande. Questões de honras levaram muitos japoneses a cometer suicídio. O fracasso faz com que ele, com a própria espada, tirasse sua vida. Inclusive nesses conflitos militares também. O fracasso de um general, ninguém chegava lá, você mesmo liquida. E o cara tinha essa consciência. São crenças e ideações forjadas intensamente na mente com um pensamento recorrente. Então, por objetivos políticos de poder, usa-se o fanatismo religioso como motivador para falsas promessas de vida futura feliz no paraíso. Então, vejam bem, o Marte terá privilégio de muitas virgens. A lavagem cerebral é tanta que leva jovens a acreditarem e alimentarem a monoideia do paraíso perfeito. Com a mente programada, o indivíduo não faz mais uso do bom senso. Daí se transforma em alma-bomba. O cara aceita. Como é que você faz a mente do indivíduo aceitar esse papel? E acredita naquilo tudo. Então, veja como é o risco da manipulação das mentes. Ou seja, com manipulação muito inteligente, quase hipnótica, se faz a lavagem cerebral. A criatura passa a acreditar na pseudo-verdade e alimenta a ideia sem pensar na real consequência individual e coletiva da sua atitude suicida. Ele não se preocupa que vai perder a vida e que vai matar um monte de gente. Se transforma praticamente em um robô. Né? E segundo as leis de Isaac Asimov, o robô não pode matar o ser humano. Até isso ele fere. Né? Aquela obra famosa de robô do Isaac Asimov. Toda ação que empreendemos gera consequências, senão na vida atual ou em vidas futuras, causas atuais e anteriores das aflições. Né? Então, tudo que você faz, você gera consequência. Um pensamento gera, né, um hábito que gera uma consequência, gera uma atividade. Então, pensando bem na caridade, no amor ao próximo, na atuação dessa forma, né, na compaixão e agindo nessa direção, o que você vai colher? Você não vai colher infelicidade. Né? O pensamento que parece inofensivo também é gerador de ações que podem induzir o indivíduo a atitudes nocivas a si mesmo, como vícios. Também pode agir à distância com ondas mentais contínuas em direção ao objetivo. Agir à distância. O que é irradiação? Ou vibração que chama? As pessoas se reúnem em torno de uma mesa, no centro espírita, né, com nomes para fazer irradiação para alguém que está doente. Então, quando a gente faz isso, a gente acredita que essa coisa funciona e que as pessoas melhoram. Se as pessoas que estão lá estão receptivas e dispostas a receber o remédio. Se a pessoa que está lá não está disposta nem receptiva ao remédio, não vai dar certo. Então, o pensamento... Jamais podemos duvidar que toda ação gera uma ação. Eu já tinha comentado isso. A força do pensamento é poderosa e é utilizada em terapias comportamentais e treinamento para superar traumas, fraquezas, com muitos métodos. Uma técnica de destaque já de alguns anos, né, é a programação neurolinguística. Daí eu diria assim, ninguém com bom senso, em ordem, aceitaria andar sob brasas.
como faz, havia aquelas demonstrações, né? Mas com a mente educada, ele enfrenta o desafio, acreditando que não vai queimar, que não vai acontecer nada. Então, ele aceita o desafio. O que é a programação neurolinguística? Está lá no Google. É a PNL, é uma abordagem de comunicação de psicoterapia ao desenvolvimento que explora a relação entre a mente, linguagem e comportamento para promover mudanças positivas e alcançar objetivos. Basicamente, estuda como a mente funciona e como a linguagem afeta os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. A programação neurolinguística busca identificar e modelar padrões de pensamento e comportamento de pessoas bem-sucedidas a fim de replicá-las e alcançar resultados semelhantes. Ou seja, baseado no sucesso do meu amigo Newton aqui, nós vamos replicar, né, o sucesso para vocês, trabalham nesse sentido e mostram isso, né? Nós retornamos à vida humana com um propósito de desenvolvimento espiritual, trazendo na bagagem compromissos expiatórios e provas que, vencidas, nos possibilitam avanços no degrau da evolução. Porém, alguns, por livre-arbítrio, alteram a jornada e, na mais das vezes, complicam o caminho, criando consequências desfavoráveis ou favoráveis. Veja que coisa bonita essa imagem, né? A gente nasce assim, a gente chega ao mundo assim. E por que você se transforma no que a gente é? Passamos da infância à adolescência, assim por diante, com expectativa de não sofrimento, de sucesso, de progresso na vida terrena. Nossas lembranças de vidas passadas, nossas expiações e provas a serem vencidas não chegam conosco nem na memória e nem em um manual neonatal. Memórias esquecidas da vida na carne para que não atrapalhe o nosso programa reencarnatório. Por isso que é difícil ser pai, ser mãe, né? Porque não vem um manualzinho. Como é que você vai lidar com aquele seu Nilson, né? Que demos o nome dele de Nilson? Como é que lida com aquilo? É difícil, né? A gente esquece para não atrapalhar, porque o passado pode atrapalhar a nossa recuperação, né, no presente, a nossa transformação para o melhor. Porém, alguns de nós trazem na bagagem compromissos expiatórios, desde a terra infância, e o que já nos impede de uma vida chamada normal, como muitos a possuem. Então, algumas pessoas vêm com uma bagagem, compromissos expiatórios que dificultam. Não tem ação, vontade própria, muitas vezes, tem dificuldades. Renascem ou com deficiências químicas que alteram comportamentos, humor, e por isso tem dificuldade de adaptação meia, ou seja, precisa de auxílio psicológico, psiquiátrico, medicamentoso e muito amor, e compreensão para uma convivência mínima possível consigo mesmo, com a sociedade. Então, em todas as famílias, se não é diretamente, através de algum parente muito próximo, a gente vê relatos de criaturas com dificuldade, né? Então, que exige daqueles progenitores um esforço maior de ajuda. Eu mesmo tive um sobrinho que dependia 100% de terceiro. Não falava, para andar com muita dificuldade, não comia sozinho, só resmungava e tal. Minha irmã morou no hospital muitos anos com ele, até que ele desencarnou com 25 anos. Então, essa pessoa não tem uma escolha, né, diferente de nós outros aqui, né? Por isso, a análise, você é o que pensa, tem que levar em conta essa realidade que muitos de nós vivenciamos em nossos núcleos familiares. Então, você não vai dizer para uma pessoa que está 100% dependente, que tem bastante limitação, dizer você está sempre, você gerou isso porque você quis, né? Isso é consequência de um passado, lá no passado, em outras vidas, as atitudes deles trouxeram para o presente uma reencarnação provavelmente expiatória, né? Dessa forma. Isto posto, muito do que tratamos nessa palestra se aplica apenas às pessoas em estado normal de equilíbrio e que fazem escolhas de forma consciente, ou seja, todos nós que estamos nesse auditório. Entendeu? Repensar esse assunto dessa forma. O que fundamenta as nossas escolhas não conduzidas para o crescimento espiritual? O que é que faz com que a gente não escolha o crescimento espiritual? Eu estou falando numa sociedade, dentro de uma casa tradicional, uma casa espírita, de alto nível, né? Sempre foi,
né? A gente chamava isso aqui, o Luz Eterna, é a Academia do Espiritismo no Paraná, né? A base era Ponta Grossa, lá, né? A Sociedade Espírita Francisco de Assis, Amparo às Necessidades, onde o Neuto participou, e eu, quando criança, tive algumas aulinhas de evangelização lá. Eu saí cedo de lá, fui morar no da Vitória antes de vir para Curitiba. Com o livre-arbítrio, e muitas vezes fascinado pelas atraentes ofertas, escolhemos a porta larga. E daí virão as consequências que podem complicar o nosso caminho. É óbvio que a porta larga é muito mais alegre, mais atrativa do que a estreita. A estreita tem espinho, tem dificuldade, etc. E a larga tem os prazeres do mundo. Então a gente vai nela. Mas quando a gente vai nela, você terá consequências. A educação familiar e do meio social pode levar a criança e o jovem ao entendimento que conquistar benesses, ter prazeres e progredir na vida material é o que se deve buscar para ser feliz. Tem muita orientação disso. Viva o presente. Viva essa vida. Não importa o passado, o futuro você nem sabe. Você está nessa vida, aproveite o máximo possível. Quando você fala isso, as pessoas que não têm um entendimento espiritual das questões, inclusive da reencarnação, até tudo bem, que são materialistas, mas na comunidade espírita, que estuda, que conhece, tem muito comportamento assim. Então, é estranho, né, dizer que as pessoas usam comportamento sabendo, não, a gente reencarna muitas vezes, a próxima eu compenso. E na próxima eu compenso, de repente, na próxima, eu venho cheio de deficiências, cheio de defeitos. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. As propagandas influenciam muito para o consumo. E ainda gurus financeiros sugerem de como ficar milionário com muito pouco esforço. Isso leva muita gente em busca do caminho fácil, que lhe dá a expectativa de ficar rico e usufruir bens e prazeres do mundo que nunca tiveram. E a gente vê isso direto agora com as redes sociais, né, com esses internautas que ficam propagando. Jovem, você viu, o jovem ganha 2 mil por dia, 20 mil por dia, o cara está bilionário, com 50 anos. Faz com que a gente foque a nossa existência naquilo que a ferrugem e a traça corroem. Né? A ausência de uma real educação espiritual, mesmo que se tenha frequentado templos religiosos desde a infância, afasta o indivíduo das virtudes. Algumas denominações evangélicas, como a teologia da prosperidade, propagam que a felicidade se alcança aqui na Terra, com a riqueza material. É só ver as propagandas das igrejas que fazem isso. Aparece o cara que tinha uma casinha, a imagem é preto e branco, pobre, daí aparece a transformação dele numa imagem, numa casa rica, mansão, carro bonito, não sei o quê, blá, 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 e colorido. Ele bem vestido e tal. Isso é propaganda. Então, demonstra, faz com que a pessoa seja induzida para isso. É óbvio que quanto mais rico for o crente, maior será o quinhão a contribuir com o dízimo. Né? Infelizmente, foco na traça, nos produtos da traça e da ferrugem. Outros, pela confissão e comunhão, têm seus pecados perdoados e podem recomeçar os erros. Você imagina assim, eu estou cheio de pecado, que eu acho que é pecado, e blá, 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 e vou lá no confessionário, né, faço minha confissão, vou lá, tomo a comunhão, não sei o quê, papá, cumpro o que o padre pediu ali, e limpou, estou zerado. Não fica mais fácil de voltar a fazer tudo de novo, porque tem alguém lá que limpa para mim, passa a borracha, zerado. Mas nós sabemos que isso não existe. Né? Toda ação tem uma reação. Então, a real educação espiritual está no Evangelho, em algumas religiões e doutrinas espiritualistas, né, que focam na transformação do ser como espírito. Porque quando a gente deixa o planeta, larga esse escafandro de carne, né, o que sobra conosco? Valores morais. Não sobra, mas eu fui poderoso, fui não sei o quê. Isso tem valor? Eu fui caridoso. Tem valor? Tem uma diferença. Porque você fez crescimento espiritual, melhorou a tua vibração. Em princípio, nenhuma escolha acontece sem a nossa concordância. A gente não faz nada sem concordância, sem concordar. Se somos induzidos ou forçados a fazer algo, deixa de ser uma escolha e torna-se uma imposição que aceitamos fazer, mesmo que isso possa aparentar que não. Exceções podem existir quando está sob jogo absoluto de alguém ou poder. Quer dizer, eu peço para o indivíduo
Ou você faz isso, se não fizer, elimina um parente, tem um filho, não sei o que, elimina. Então você está ali. Mas como é que aconteceu de chegar a esse ponto, né, de eu ter que fazer isso? Tem que pensar sobre. Até que ponto chegamos para estar sob julgo absoluto? O que escolhemos, que riscos assumimos, que prazer usufruímos e que expectativas tínhamos? Para descartar a nossa responsabilidade sobre escolhas que nos causam danos, alguns de nós têm por hábito achar algum outro culpado e blasfemar. Né? Onde estava Deus? Onde estava o protetor espiritual, o anjo da guarda, que não nos alertou e, o pior, permitiu que algo de ruim acontecesse? Quantas vezes o anjo da guarda, o espírito protetor, fica buzinando na tua orelha ali, e você não presta atenção? E está chamando a atenção e você não presta atenção. Eu sei disso. Né? Por experiência própria de pisar na bola algumas vezes por causa disso. E você tinha o sinal. Não, mas eu quero fazer aquilo. Né? Então, essas coisas a gente recebe. Não pode dizer que não recebeu. O Sartre, né, escreveu assim. Afirma que somos condenados a ser livres. A todo momento estamos fazendo uma escolha. O próprio ato de não escolher, na verdade, é uma escolha. Portanto, tentar fugir de escolhas é simplesmente impossível. O fato de escolher, você pode dizer, eu não vou escolher, mas eu vou escolher, você já determinou. Não escolher é uma escolha. Né? Nossas escolhas são consequências que têm como origem o nosso pensamento. E esse, ao ser gerado, não fica restrito ao nosso campo vibracional, espiritual, individual, mas se irradia com o mesmo fervor com que foi gerado. Então, nosso pensamento pode ser sintonizado por outros seres espirituais que podem se interessar e nos acompanhar na ideia, potencializando. Essa ideia do bem e do mal. Né? Então, tome cuidado ao pensar ou falar mal de alguém. Todo pensamento que você possui emite uma frequência e essa frequência retorna para o mesmo lugar de origem, no caso você. Então, o nosso pensamento, ao retornar com influência externa, pode potencializar ainda mais a nossa ideia e nos incentivar para ações contundentes no bem e no mal. Aqui não tem qualificação. Né? Então, se você pensa numa grande ação no bem, você vai ter uma montanha de espíritos, né, mais elevados que vão potencializar. É isso mesmo, vamos lá e tem incentivo. Se você quer fazer o contrário, no mal, vai ter um monte de gente, é isso mesmo, vamos lá. Né? Então, pensa que você não está sozinho. Né? Os espíritos estão em constante contato conosco e quase nem percebemos. Kardec fala na questão 459, né? Os espíritos de Allan Kardec influenciam nossas vidas muito mais do que imaginamos, que na verdade praticamente nos dirigem. Então a gente não sabe disso, mas esse é o fato. Então tudo que você faz, às vezes não é você. Ou é induzido, é instrumentado, depende de onde você está. Então, eu volto àquilo, as coisas que você quer não é o que você deseja, é aquilo que você é. Aquilo que você é gera essa vibração e faz contato. A escolha feita com forte influência intuitiva, inspirada por espírito, não nos isenta da responsabilidade, pois a semente partiu da nossa mente. Então, você pensou, idealizou e teve influência. Aí foi uma influência negativa, aconteceu, mas os caras que surgiram. Você é o gerador. É que nem comunicação mediúnica, né? O médium é chamada, é rara a qualificação, a qualidade de médium inconsciente. Tudo bem. Aí faz um monte de aprontação e vai dizer assim, não, foi o espírito, não estava inconsciente. Você é o responsável. Você estava ali, você deu o teu corpo. Você tem um filtro que poderia limitar isso e você teria um processo a ser educado. Por isso que tem coin. Né? Então você trabalha para isso, para evitar esse tipo de coisa. Reflexão. Se renascemos para uma nova vida, com o objetivo de crescimento espiritual e com o resgate do nosso passado, por que então estamos sob influência de espíritos não bons que nos influencia a não ser bons? Isso aqui é uma dúvida, né? Questão 466 do Livro dos Espíritos. Por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Então está lá. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé
e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito e por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. Quer dizer, como é que eu chego à condição de dizer que eu adquiri uma virtude? Como é que eu faço para provar que eu tenho a virtude da paciência? Sendo submetido à paciência, provocado para a paciência. Eu achava até que tinha paciência, de certa forma, eu adquiri bastante, porque antes eu era nervosinho, né? Mas esse dia eu estava atravessando a rua ali, eu moro do lado da Associação do Banco do Brasil, na lateral ali, né? Numa casa ali, eu vou no Mufato ali, do Tarumã, que é pertinho, a pé de volta, e estava atravessando ali a rua, e tem um movimento grande da Vito que entra ali do lado da CCV, né? Mas tinha fechado, tem o sinal da DP10, eu passei com 2 sacolas de manhã, eu estava na metade da quadra, da rua já, carro nem. Aí passou um carro atrás e tocou-lhe a buzina. Pô, eu sou um cara de cabelo branco, né? Tenho 78 anos, eu não sou uma criança, né? Daí eu usei de uma expressão que muita gente xinguei a mãe dele. Né? Coisa que eu raramente faço, né? Então, veja como. Depois eu disse, puxa, mas o que fiz a mãe dele não tem nada a ver com... Tem, porque não educou ele direito para fazer isso. Então, eu fiquei pensando, né? A gente muitas vezes sujeito a uma coisa dessa, comete... Então eu não tenho essa virtude, né? De tolerância, etc., adquirida. Claro, todo mundo expia sua prova, estou me esforçando. Então você só consegue uma virtude quando você prova ela. E às vezes vou renascer naquele lugar para desenvolver a virtude, que não é fácil. Tem uma metáfora. Os pensamentos recorrentes, quando belos, são como flores que atraem colibris. Os pensamentos recorrentes, quando imundos, são como dejetos fétidos insalubres que atraem moscas. Né? Então, vejam, a gente atrai o que quer, em função do que você está gerando na cachola, nessa maquininha infernal que tem aqui, né? É importante destacar que muitos renascem com programação de vida que os impede de atuar como o resto de muitos de nós. Daí, a questão de escolha tem que ser entendida tendo esses fatores limitantes. Né? A pessoa que nasce com uma deficiência grave na mente, né, tem dificuldade, tem que ser monitorada, trabalhada, ser cuidada. A partir de uma primeira escolha, esse é um outro texto, né? Que alimenta uma segunda, etc., alguns comprometem a saúde mental. Você faz uma, depois faz outra, e se compromete a saúde mental. Com isso, deixa a condição de fazer escolhas racionais. Elas são motivadas pelos hábitos e vícios que dominam, e, com certeza, sob intensa influência espiritual perversa. Mas você deu o primeiro passo. Porque quando você nasceu bonitinho, né, aquela criança que eu mostrei ali, né, você não tinha aquele tipo de escolha. Né? Você traz uma bagagem, então tem que trabalhar isso, né? Nesses casos, você, o que pensa, já está no campo do desejo incontido. Da fissura para a drogatização, alcoolismo, jogos de azar, duelos, aventuras de altíssimo risco, etc., que ocupam a mente em tempo integral, porque ao realizar os objetivos tem momentos únicos de grande prazer, independente do dano mental e físico a si mesmo e aos outros. O cara não quer mais saber. O cara está fissurado. A gente anda pelas ruas das grandes cidades, onde tem aquelas pessoas infelizes, né? Infelizmente estão lá procurando chão para ver se acha o restinho de toco de crack, algumas coisas assim. Estão fissurados naquilo, os olhos brilhantes. Então, como é que você vai dizer agora, ela já fez escolha lá atrás, agora ela tem que ser tratada. Né? Já gerou as consequências de sofrimento para si mesmo. O ideal é não chegar naquele nível. Como é que trabalha para evitar que os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, sei lá o quê, caiam nessa armadilha? A análise de casos assim é de extrema complexidade. Muito difícil, não se pode imaginar que um viciado de alto nível faça uma escolha nociva de forma consciente e ainda possa abandonar escolhas como se fosse um passe de mágico. Isto é, pela força de vontade, já não mais percebe que a escolha é nociva. Ou se percebe e não consegue evitar. Quer dizer, então você não pode dizer para o sujeito, ingenuamente, assim, num atendimento fraterno, basta você largar disso que você melhora. Isso é de uma ingenuidade profunda. Exige psicoterapia profunda, internamento, muitas vezes, e não consegue. Então, você para de beber que você não vai ter problema. Para de fumar que você não vai ter problema com o pulmão. Né?
Eu tenho uma colega minha que faleceu sobre pouco tempo, né? Fumava que nem um chaminé. Eu dizia para ela, não fuma, não fuma, não fuma. Eu talvez tenha comprometido muito o fumão. E quem adianta dizer? Né? Quer dizer, tem que entrar na pessoa que possa entender isso. Será mesmo que... Agora, isso é interessante. Isso é muito interessante fazer uma reflexão. Todo mundo pensa nesse assunto. Será mesmo que os cristãos simpatizantes e adeptos do Espiritismo, e mesmo os mais dedicados às instituições, os mais estudiosos da doutrina, os caridosos, etc., em que alguns até acreditam ser protótipo de anjos, pode estar livre de pensamentos sórdidos que ultrapassam o que seria razoável da boca do Espírito? Existe gente assim? E que pode os levar, vez por outra, a escolher caminhos condenáveis pela razão e pela moral? Neste mundo de expiação e prova, tem alguém que seja 100% dizendo isso? Pode ter. Teve Jesus. Deve ter um outro por aí. Tem o Newton, naturalmente, né? É o Newton, né? O anjinho ali. Então, visitemos a nossa consciência. Se alguém não pisou na bola, deve estar no planeta errado. Ou é um missionário, que a gente não sabe, está por aí, né? Porque veio com uma missão sublime, não sabemos. Por isso o Evangelho orienta a vigiar e orar. Então, não atire a primeira pedra, porque o telhado sempre é de vidro, né? O seu. Observemos o nosso comportamento quando solo, quando individual. Comparado quando participamos do desenvolvimento de massa de qualquer natureza. Algumas atitudes não tomaríamos isoladamente por achá-las absurdas, imorais, ilegais, etc. Mas quando integrados na massa, nossa autocensura é rompida por um grito de guerra qualquer e, acobertados pela massa, rompemos os filtros da boa educação e ética, xingamos, agredimos, destruímos tudo. Olha as torcidas organizadas e outras coisas. Aquele indivíduo da torcida atleticana ali, o Newton, por exemplo, um cara pacífico. Mas bota o Newton na massa, né, Newton? Fazer o quê? Então, veja, então isso a gente tem que pensar. Por que quando eu estou no meio da massa eu viro um bruto? Que nem o sujeito, ele é pedestre, está andando numa boa, daí ele senta na máquina e fura sinal, não precisa nem buzina para o velho, né? E é o mesmo indivíduo, né? Aqui no ambiente da casa espírita representamos muito daquilo que de fato não somos. Porque somos realmente o que pensamos. Nosso falar é educado e cada palavra é pensada e dita com polidez de acordo com a boa norma da conduta espírita. Estamos aqui num grupo de casa espírita. Meus irmãos, perdoa, aqueles papos desse jeito assim, né? Contudo, quando saímos porta fora, e mediante uma situação de contrariedade, que pode se dar a poucos metros do centro, muitos de nós entramos em atitude de defesa e ataque, com vocabulário e gestos que vamos às vias de fato que evidenciam realmente quem somos. Então não adianta a gente representar no mundo social, né? Porque a gente não esconde no mundo espiritual. Façamos uma reflexão de quanta intriga, fake news e outros que foram criados ou replicados por nós com desculpas esfarrapadas. Uma delas, não, é para boa educação. Eu lembro de um ensinamento do Chico e também foi do Dalai Lama. Quando alguém veio dizer assim, sabe, Newton, eu preciso falar sobre você. Daí o Newton diz assim, espera aí, você vai falar bem dele? Vai dizer que ele cresceu? Não vai? Se você não for falar bem dele, não quero saber. Não me interessa. Então, se for para falar bem, fale. Se for para falar mal, replique, pense. Se for para apertar o botão para uma mensagem do bem, aperte. Se for para causar nada, for para ocupar a memória do telefone do sujeito, for para perturbar a cabeça do indivíduo, pense. Porque você é o gerador de uma consequência e vai refletir sobre o seu comportamento. Ali ainda fala, Sr. James, ninguém pode escolher diretamente as circunstâncias de sua vida, mas podemos escolher nossos pensamentos e assim, indireta, porém, seguramente moldar a nossa situação. Os homens vivem ansiosos por melhorar suas condições, mas não querem melhorar-se a si mesmo, por isso permanecem amarrados. A visão que você glorifica em sua mente, o ideal que entroniza em seu coração, é isso que você usará para construir sua vida e é isso que você se tornará.
Todo aquele que em seu íntimo alimenta uma bela visão, um ideal elevado, um dia os atingirá. Colombo acalentou a visão de um outro mundo e o descobriu. Copérnico alimentou a visão de multiplicidade dos mundos e de um universo mais amplo e revelou. Buda sustentou o ideal de um mundo espiritual, de imaculada beleza, perfeita paz e penetrou nele. Né? Ame suas visões, ame seus ideais, ame a música que lhe toca o coração, a beleza que toma forma em sua mente, a amabilidade que reveste seus pensamentos mais puros, pois deles brotarão todas as situações felizes, todos os ambientes agradáveis, e se você simplesmente se mantiver fiel a eles, o seu mundo acabará se edificando. Olha que coisa bonita do James Allen, feito lá em 2000 e pouco. A prática da vigilância mental é essencial para cultivar pensamentos positivos e edificantes. Ao analisar nossas ideias e intenções, desenvolvemos a habilidade de redirecionar os pensamentos. Com o tempo, essa prática nos ajuda a criar a disciplina mental que nos protege contra impulsos negativos e nos permite manter uma postura mais equilibrada diante das adversidades da vida. Ou seja, eu vou tomar atitude, tem um sensor ali. Espera aí, tem certeza? Daí você recolhe o passo. Então, essa é a vigilância da mente, né? E para finalizar, comece o ideal de cultivar apenas bons pensamentos, assista apenas o que engrandece a alma, reclame menos, seja positivo, compassivo, caridoso, paciente, tolerante, isto é, menos reativo às contrariedades do caminho, porque elas existem, né? Mas se tudo de uma única vez é muito difícil, escolha que a virtude gostaria de começar a cultivar, um hábito a abandonar. Inicie o dia com oração e com a meta para o período de só por hoje. Então hoje eu não vou beber, só por hoje. Amanhã é outro dia. Daí no dia seguinte você repete o desafio, a tua meta. E quem sabe você abandone, de fato. A fim de um dia, no fim do dia, avalie se conseguiu algo. Faça um esforço e continue no dia seguinte, subir a escada do progresso, degrau com pensamento, só por hoje. Mesmo que retorne um dos degraus, não desista, pois você pode retomar o passo e avançar 3 ou mais. Né? Vai estar usando a força do pensamento para o progresso espiritual. Com que virtude iniciar, qual hábito a eliminar? Então pensa, reflita. Que virtude eu quero desenvolver? Que hábito eu preciso eliminar? Porque você elimina hábito pelas virtudes, adquirindo virtudes. Né? Consulte sua consciência e saberá por onde começar. Comece. Mas lembre-se que o progresso é contínuo, não dá saltos, pois para reformatar a mente e hábitos com pensamentos virtuosos e bons costumes leva tempo e persistência. O resultado do esforço é compensatório, iniciado pelas boas companhias espirituais, que estarão se aproximando e pelo afastamento natural de doenças espirituais negativas. Pela recuperação da saúde física e mental, com redução das angústias e aflições que minimizam entrar em estresse e gerar cortisona em excesso, faz mal, né? Ainda com um ganho de resiliência ao tratar com as adversidades. O mundo só transitará para um estágio vibracional superior quando a grande maioria dos seus participantes estiver comprometida com a reforma íntima e com o progresso espiritual. Não espere a iniciativa dos outros. Se adiante, comece hoje mesmo. A mudança só por um dia, quem sabe você lidere isso. Não espera que o outro dê o passo, dê o seu passo. Não espere que alguém diga, dê o passo. Faça você conscientemente esse passo de mudança. Afinal, você está convencido que você é o que pensa? Você vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, né? Muito grato pela audiência.